Boa noite, caros colegas. Estamos novamente nesta semana percorrendo sobre esta matéria referente à sociologia e à antropologia jurídica. Estamos aqui neste momento para voltarmos a rever e a fazer uma introspecção daquilo que nós somos, daquilo que somos enquanto ser, enquanto ontológicos do próprio ser. Sempre começamos pela conceituação da nossa disciplina, que é o estudo do homem, ontem, hoje e amanhã, porque nós só podemos mudar, podemos refletir, fazer de algo que nós conhecemos, porque dificilmente você consegue fazer alguma mudança daquilo que você não conhece. Por isso temos que estar sempre a falar da situação da antropologia jurídica, dessa antropologia como estudo do homem, ontem, hoje e amanhã. A nossa aula de hoje vai falar sobre a construção do homem. A construção do homem. A construção do homem parte de um termo muito simples, o trabalho. O trabalho passa a ser o inferno e o paraíso do homem. Eu tenho dito sempre que o trabalho é uma forma subtil de dominação do homem, de servidão do homem. Por isso é que passa a ser um inferno e passa a ser um paraíso quando traz as comunidades próprias para a vida do homem. Por isso que mesmo nas teorias criacionistas, estamos a falar da criação divina, o trabalho foi dito sempre por Deus como um fardo que o homem devia levar até a consumação da sua vida. E do teu suor que has de comer, do suor do teu rosto comerás, diz Deus, quando ele expulsa os homens do paraíso. E o paraíso, quando ele cria, nós, na teoria, porque o fundamento ontológico do seu ser passa pelo trabalho. E é aí que, milhões de anos, muitos dos nossos ancestrais se transformaram pelo trabalho. E essa transformação do trabalho cria-se chamada teoria evolucionista, porque as coisas evoluem consoante o tempo, as circunstâncias e as condições de trabalho e de vivência. A partir de Darwin, que nós vimos no século XIX, que falava da noção das espécies, ele fala hoje, a partir dele, a própria antropologia e outras ciências confirmaram de que a evolução só foi possível graças às circunstâncias e necessidades de relevância material e à sua adaptação em relação com a natureza. O grande professor José Manuel Sacadura apresenta aqui algumas tarefas típicas do homem. Temos como primeira tarefa a liberação das mãos. Foi necessário que as mãos estivessem livres, porque o homem antigamente usava as mãos para caminhar, para fazer o que quisesse. Mas era necessário que houvesse essa liberação das mãos para haver trabalho, para livrar-se daquelas funções maléficas, para outras funções que lhe tornassem mesmo homem. E a segunda tarefa é a produção da linguagem. Foi necessário que o homem criasse a sua própria linguagem para se relacionar com os outros homens e com a própria natureza. O homem criou esta linguagem humana, estes símbolos, este conjunto de signos para se poder comunicar com outros seus semelhantes e poder traduzir a sua relação e o meio que o rodeia, a natureza e a sua circunvizinhança possível com os seus irmãos. E aí onde o homem consegue comunicar-se com os outros por via dos signos que ele mesmo elaborou. E esses signos passam a ser a cultura, que é o conjunto de valores significativos introduzidos pela coletividade. A terceira tarefa humana tem a ver com o desenvolvimento do cérebro e a possibilidade de uma cultura de Homo erectus. Homo erectus, o homem ereto, o homem erguido. Essa tarefa fez com que o homem fosse bem-sucedido na sua forma de agir e de estar. Por isso é que conseguiu, com o trabalho, poder sobreviver das várias vicissitudes e poder crescer ao longo da sua vida. E como quarta tarefa, que é apresentada também por este nosso grande antropólogo jurídico,
fala da elaboração, da dominação da natureza. O homem consegue dominar a natureza. E desde o mandato criacional da teoria cristianista, de que tu has de dominar sobre a terra, mas tudo quanto habita, tudo quanto move, tu serás dominador. O homem começa a dominar a natureza. E quando ele domina a natureza, quando ela conhece, mas ela quer dominar, quer explorar. O homem desconhece que a natureza tem a sua própria teoria e a sua prática. O homem desconhece que a natureza tem a sua própria dinâmica. Por isso é que nós ficamos assustados com a revolta da natureza. Porque muitas vezes a natureza chora. E muitas vezes, a natureza deita sangue. É ali que essa natureza, a dominação da natureza, deve ser feita no âmbito de uma relação entre o homem e natureza. E não de uma subordinação do homem ou da natureza em relação ao homem. Esta dominação, que depois foi suscitando várias outras coisas, como estamos a falar do surgimento dessa típica, porque depois o homem criou vários instrumentos para fazer a caça e a pesca, e depois da caça surgiu a agricultura, que exigiu um conhecimento mais da natureza. Por isso, fala da agricultura quem conhece bem a natureza. Quem não conhece dificilmente consegue essa agricultura. E vão surgindo outras coisas, por exemplo, olaria, produção de metais, a navegação, tudo isso foi fruto da dominação da natureza. Por isso é que muitas vezes há catástrofes, há tsunamis, porque o homem colocou-se num lugar superior à natureza. O homem quer dominar a natureza conforme o seu entendimento. Mas a dominação que lhe é dada não é para destruir a natureza, mas é para viver com a natureza como fosse sua irmã. Por isso é que há vários povos que a agricultura foi feita uma questão de sedentarismo. Mas nem todos os povos que fizeram agricultura, que caçaram, que fizeram caça, que fizeram a pesca, foram sedentários e foram nómadas. Por isso que, nesse sentido, a fiação de selagem, a elaboração de metais, fizeram parte, vêm a juntar o leque da caça e pesca. E ao lado do comércio, que havia que troca de permutas, surgem os ofícios, as artes, as ciências. E aí onde as tribos tornaram-se nações e as nações tornaram-se estados. Os estados são conjuntos de nações, porque os estados são um conjunto de povos e cada povo constitui uma nação. E a língua é o símbolo, é o vínculo importante de uma nação. E aí, depois das nações e dos estados, aparecem a política, o direito, e depois aparece a religião. E depois aparece a religião. E aqui na própria natureza começa a ver a situação da proibição do incesto. O incesto é casamento que é feito de pai para filhos, de irmãos. Esse casamento foi proibido pela própria cultura, pela sociedade primitiva, e hoje nós herdamos também disto. Uma proibição que vem ao longo dos anos daquelas sociedades primitivas. E aqui, por isso é que há esta reciprocidade na questão da vida. E muitos desses mesmos valores se consolidam nas culturas hoje mais diferenciadas e complexas. Por isso é que o incesto está patente em todas as sociedades, esta proibição. As respostas mais fundamentais ainda não foram respondidas até hoje. Hoje o homem questiona-se essa complexidade, simplicidade da vida e do universo. Não encontra nenhuma resposta. As inquietudes infinitas e as suas angústias. Diante dessas não respostas, a religião aparece e a ciência com algumas respostas indecifráveis à existência do cosmos. Os homens se colocam a existência humana. Como eu passei a existir? O ser e o estar, o universo, o cosmos, como ele existiu, como ele surgiu.
São várias inquietações que foram dadas pelo homem que não encontram resposta. O homem, como surgiu, e até ponto onde está. E na religião, encontra muitas vezes algumas respostas transcendentais que não cabem à razão, mas cabem ao coração. E de certo, o conhecimento potencializa a dominação e a exploração da natureza pelo homem e do homem pelo homem. Quem tem conhecimento consegue dominar e explorar aquele que não tem conhecimento. E isso também se fala. Quem tem o capital explora aquele que não tem. E quem conhece não respeita a natureza, domina. Quando conhece, não doa mais, negocia, troca e vende. E quando conhece, passa a exploração e dominação da natureza para a exploração do seu semelhante. É muito forte esta matéria, porque a pessoa, quando o homem conhece, ele domina aquele que não tem esse conhecimento. Por isso é que muitas sociedades ditas e desenvolvidas, por terem um certo conhecimento da sua cultura, da sua forma de pensar e de agir, foram dominar, explorar aquelas outras culturas que não eram semelhantes aos seus. Então, do natural ao industrial, do mito à religião, da regra ao poder, da propriedade à propriedade privada, tudo isso veio do conhecimento. Porque o conhecimento despoleta a dominação e exploração da natureza e do próprio homem. Para evitar isto, as sociedades primárias tiveram vários mecanismos socioculturais, entre eles a proibição do incesto. A família e o casamento, nós temos consciência que o casamento e a família é um núcleo essencial, universal, que compõe a sociedade. Não há sociedade sem famílias. A família é um núcleo fundamental de uma sociedade que se realiza pelo casamento, que é a união. O casamento é a união de seres de sexos diferentes e hoje até acrescenta, porque antigamente era o conceito de sexos, de seres de sexos diferentes. Mas hoje há uma possibilidade de existência daqueles casamentos homoafetivos, em que por isso se acrescenta no conceito de que para além de sexos diferentes, também há a possibilidade de sexos de um casamento dos seres do mesmo sexo, em alguns estados. Porque em outros países o casamento é tipicamente homem e mulher. Mas em outros países, o casamento, para além de homem e mulher, também há casamento dos seres do mesmo sexo. Em África, por exemplo, é uma aberração, é um pecado, é uma maldição haver esse relacionamento dos seres do mesmo sexo. Eles são rejeitados pela sociedade. E a família aparece nesse tratado como um ser universal, em que todas as sociedades do mundo encontramos famílias. E aí surgem relações de parentesco, que são controladas diretamente no direito familiar das sociedades primárias, que hoje acontecem nos Estados. A propriedade e a herança são os grandes pilares do direito jurídico humano. Nós encontramos na construção do homem, encontramos aqui tipos de famílias. E os tipos de famílias são aquelas classificações que se fazem de família. Nós temos a família alimentar, a família extensa, a família composta, a família conjugada fraterna e a família fantasma. A família alimentar é aquela que é constituída, composta pelo pai, mãe e seus filhos, nas sociedades monogâmicas. Nas sociedades poligâmicas, nós encontramos também pai, filhos e suas mulheres. Ou então, mãe e filhos, nas outras famílias. Por isso aqui é mãe, filhos e os pais. Essa é a família elementar, que muitas vezes não é muito duradoura, por causa das aflições e das separações que podem haver. E tem uma família extensa, em que nós em África chamamos família alargada, que é aquela composta pelos pais, filhos, irmãos, primos, sobrinhos, todos esses fazem parte da família extensa. E o parentesco temos aqui no Código Civil Brasileiro, seu livro 4, Direito da Família, no artigo 1591, 93, falam sobre essa questão de parentes. E são
os parentes. A família composta é uma família complexa. Pode ter 3 ou mais cônjuges e seus filhos. Estamos a falar de famílias poligâmicas, como em África, como os muçulmanos, como também no Nordeste do Brasil, nós encontramos essa realidade. E também encontramos aqui uma outra possibilidade, que antigamente a equiparação dos filhos, aqueles são filhos, todos aqueles que nasceram quer fora ou dentro do casamento. Todos têm os mesmos direitos, os mesmos deveres. A família conjugada fraterna é aquela família em que 2 irmãos casam 2 irmãs, ou um esposo casa ou a irmã da ex-esposa, ou então a esposa casa com o irmão do ex-esposo. São várias vertentes dessa situação. Por exemplo, em África há realidades que, quando morre o irmão mais velho, o mais novo sucede ao casamento, casa com a viúva. Então são várias situações que podem surgir sobre essa família conjugada fraterna. Depois tem a família fantasma, que é aquela composta por mulher casada e seus filhos, tem o seu marido, mas quem tem o papel é o tio materno, que faz o papel de pai, mas nunca aparece. O pai biológico só tem a função reprodutiva, mas não tem aquela função educativa, porque quem não tem é o tio. E aqui a família passa a ter várias funções. E de uma certa forma, são essas funções que fizeram com que o homem tivesse o brilho que tem hoje. Tem uma função que envolve uma produção material, cultural e espiritual. E que são as relações de produção. As relações de produção. De toda forma, podemos concluir que a construção humana parte também do questionamento relacionado à existência propriamente dita. Por que eu existo? Qual é o meu propósito neste mundo? O que eu sou? Qual é o meu fim? O que eu posso fazer? Por isso é que é preciso que você faça algo. Qual é o seu propósito? Qual é o seu objetivo neste mundo? Por que você nasceu? Por que você existe? E essa sua existência, você existe mesmo ou não? E quem te disse que você existe? E por que você existe? Para você ter a certeza da sua existência, trabalha. O trabalho passa a ser uma humanização. É por via do trabalho, dessa humanização, que o homem pensa, interpreta o mundo. Estamos a falar de idealismo. Mas é necessário também fazer um esforço real pelo trabalho. O trabalho desenvolveu a mão livre, o aparelho vocal, o próprio cérebro, e privilegiou o pensamento sobre a vida real. É o trabalho. Estamos a falar do idealismo e materialismo. O homem vive sobre estas 2 realidades. A realidade ideal, a realidade materialista. No idealismo, nós ficamos no paraíso, no hiperurânio. Estamos a falar de coisas mais felizes, de coisas deliciosas. E no material, é a prática do trabalho, é a aplicabilidade do trabalho. Porque aí onde o homem, com a sua voz, com o seu cérebro, consegue pensar o real, consegue transformar a natureza, consegue transformar o homem, consegue transformar aquilo que ele é, consegue refletir sobre a sua existência. Porque é com o pensamento que ele chega à existência. Como dizia Descartes, penso, logo existo. Cogito, ergo sum. Penso, logo existo. E as funções da família, tem uma função sexual, a função reprodutiva, a função econômica, a função educacional, a função social, a função protetora. Essas funções representam o homem. A função sexual não difere da função reprodutiva. A função sexual é o relacionamento sexual dos seres humanos. Homem e mulher, homem fora da relação, dentro da relação, é esta que estamos a falar da função sexual. E depois tem a função reprodutiva, que passa exatamente pela reprodução da espécie, a
utilidade da espécie é por via da reprodução. Multiplicai e enchei a terra. Econômica é a sobrevivência natural da vida. Educacional é para incutir nas crianças os valores, os princípios, os costumes, as tradições e a forma de relegar-se ao Ser Supremo. Proteção tem a ver com a proteção da família, os meios que protegem este núcleo fundamental da sociedade, que muitas vezes é uma questão de honra, que se protege até a morte, e custa custar, ele faz isso, de sangue, pacto de sangue, proteção da família, até o derramamento de sangue, como por exemplo as famílias mafiosas. E as potencialidades que ainda hoje são desconhecidas do ser humano se manifestaram fortemente, o pensar e o agir. É preciso que se compreendesse essa dualidade única, pensar e o agir. Por isso, nas sociedades, o que mais prevaleceu é a preponderância do pensar sobre o agir. Antes de agir, deves pensar, porque senão você vai se arrepender. E o arrependimento chega sempre tarde. Se você age sem pensar, você vai todos os dias evocar o teu primo, o seu irmão, se soubesse. Evocamos sempre o nosso irmão, se soubesse. Se eu soubesse, esse soubesse chega tarde, porque você agiu sem pensar. Daí que as sociedades colocaram sempre preponderância do pensar sobre o agir, que é a concepção para executar. Você concebe para depois executar. Você não executa para conceber. Primeiro tens que conceber para executar. Por isso é que o poder dos que pensam sobre os que fazem, o que fazem, alguns pensam. O poder dos que pensam sobre os que fazem, o que alguns pensam. Preponderância, a prevalência do poder dos que pensam sobre os que fazem o que alguns pensam. O facto nesse momento é que as regras do casamento, podemos encontrar aqui o próprio casamento como tal, a união homoafetiva, que é aquela que se admite que seres do mesmo sexo possam relacionar-se, e aqui nós encontramos algumas regras. Vamos encontrar como a endogamia, isogamia, restrita e pré-marital. A endogamia existe de que o indivíduo é obrigado a escolher dentro do grupo o seu parceiro, dentro de uma realidade em que ele pertence. Por exemplo, as castas da Índia, os judeus ortodoxos, católicos e não católicos, e mesmo os próprios muçulmanos fazem isto, e em várias tribos também admitem de que, sendo o mesmo grupo, a mesma tribo, pode haver esse relacionamento. Isogamia exige que o indivíduo procure o seu parceiro fora do grupo. Esse é que é o mais usual, em que se admite de que se tenha mais possibilidade de escolha de pessoas fora do nosso grupo, e aqui se espalha a questão da herança. A herança já não fica dentro daquele grupo, sai deste grupo. Temos a restrita, aquela que se faz a certos níveis de parentes genéticos. A união, aqui, essa restrita, que haja relacionamentos parentais, por exemplo, a união entre primos, que já aceita de forma geral, é chamada restrita. Depois tem a pré-marital, que é aquela que é feita em alguns lugares, em que se faz alguns relacionamentos, já aquele tabu dos já desaparece, e os homens têm mais relação. Esses matrimônios bem definidos, nosso Código Civil, e aqui podemos trabalhar de que, no âmbito dessa realidade, existem casos em que há dote. Há países onde o dote é feito em função da mulher, a mulher como nas castas indianas e outras, a mulher é que dá o dote, algo de valor para o esposo. Em África,
é o contrário. Em África, o que se faz é o noivo levar para a noiva os bens que pedem para serem presentes à noiva. Uma questão de valorização da noiva, então o dote transferiu-se da mulher para o homem. O homem é quem dá o dote à mulher. E não é só em África, e também acontece em Madagascar, acontece na Bolívia e acontece nos Estados Unidos. Acontece na Sibéria, etc. E estamos aqui, hoje a casa dentro, entrar numa modalidade de monogamia e poligamia. Monogamia consiste no casamento entre um homem e uma mulher. E é muito normal que também exista o casamento de um homem com várias mulheres, como acontece no Nordeste brasileiro. O cristianismo foi retirando essa parte da poligamia, mas há países e há sociedades que utilizam a poligamia como uma virtude. A África tem essa virtude, o povo árabe tem essa virtude e o Nordeste brasileiro também tem essa virtude, poligamia. E a poligamia, nós podemos subdividi-la em duas. Temos a poliandria e a poligamia em estrito senso. A poliandria é aquela relação que se une a vários homens, vivendo com eles, como acontece em Nepal e na floresta amazônica, Zoe. Tudo isso é poliandria. A mulher escolhe os homens para conviver com ela. E a poliandria é simples ou fraternal. A simples, a mulher pode desposar as coisas livremente. A fraternal casa com dois ou mais irmãos. A mulher casa com o irmão mais velho, com o irmão mais novo, que seja. Essa é a fraternal. A poligamia, sabemos que une o homem com mais mulheres. É o inverso da poliandria. Encontramos isso nos índios, na América do Norte, encontramos em Madagascar, encontramos na África, encontramos em Ásia, os árabes, né? Que é o Médio Oriente, encontramos em várias sociedades sobre essa realidade. Poligamia simples, poligamia sólida. Poligamia simples, dissemos que o homem pode desposar livremente, mas a mulher pode desposar duas ou mais irmãs. Tendo em conta sempre a questão da raça, para não sair dessa família. E o Código brasileiro e o mundo proíbe a bigamia, ou seja, o homem que casa com uma mulher não pode fazer um segundo casamento na vigência do casamento anterior. Isto aqui dá uma detenção segundo o Código brasileiro. Mas nas sociedades poligâmicas, isso não é porque o muçulmano, por exemplo, tem por direito 4 mulheres oficiais. Casamentos mesmo feitos. Mas em outras sociedades, isso não é admissível. Então nós fomos falando dessas realidades. O facto que as sociedades menos diferenciadas, esse tipo de divisão entre pensar e agir, com saber executar, aparece de forma menos ansiosa. Por isso é que essa diferenciação entre poder de pensar e agir não existe nas sociedades complexas. Também nas sociedades anteriores existia essa questão de concepção. Daí haver divisão social do trabalho. E é preciso ter uma ideia sobre a descendência e o status social. A descendência é um termo jurídico social. E o status social é um termo político. Para dizer a mesma coisa. Nós encontramos aqui o patriarcado, encontramos o matriarcado. O patriarcado tem como o poder do homem prevalece sobre a mulher. E esse poder que durante muito tempo domina o mundo, menosprezando a mulher, minimizando a mulher, porque o homem é o poderoso, o homem é quem sabe não, denegrindo as qualidades intelectuais de uma mulher.
O homem não deixa que a mulher fale por si. É preciso deixar que o outro fale por si. É preciso que o outro te interpele. E aí onde o homem não conseguiu dar vazão aos direitos da mulher. A mulher, com esse poder patriarcado, a mulher não tem poder, a mulher não tem direitos. A mulher é um objeto meramente sexual. A mulher é um objeto reprodutor. A mulher é um objeto comerciável. E veem que mesmo nas publicidades, para se comprar hoje no consumismo que o mundo está, para você comprar alguma coisa, use uma mulher na publicidade, uma mulher muito bonita, como vai lá comprar? Mesmo que não queira comprar, e a vendedora for uma mulher muito bonita, ela vai comprar. Por quê? Porque ele tornou a mulher comerciável. O homem não estará a comprar o objeto, não estará a comprar algo naquela loja porque quer comprar, porque ele quer comprar a beleza dessa mulher. Por isso é que no patriarcado, toda a situação é colocada no homem. O homem que tem o poder, o homem é o chefe da família, o homem é o cabeça do casal, o homem que dirige. A mulher simplesmente está submetida a serviços domésticos. E nesse poder, o homem não pensa. Não, nem filha patriarca, a mulher não pensa. A mulher não lhe é dado o pensamento, é só lhe dado o agir. É aqui onde está o grande problema. E é preciso que aqui comece a grande revoluções com essa questão. E o patriarcado é aquele que detém, que enaltece a mulher. A mulher tem um poder sobre a situação familiar. Mas mesmo assim, ele detém sempre aquelas funções anteriores de pensar e do agir, estando sempre ao homem. Eu entendo que o mundo, hoje, não pode estar dividido sobre esta realidade patriarcal e matriarcal. Não. Porque o que existe hoje na humanidade, dentro de uma família, é uma diarquia e não uma hierarquia. Entre o homem e a mulher não existe hierarquia, existe diarquia. Têm os mesmos direitos, os mesmos deveres dentro de uma família. Dentro de uma relação não deve haver uma hierarquia de um superior e inferior, não. Deve haver uma diarquia, direitos e deveres iguais. Porque nessa relação é preciso deixar que o outro me interpele, que o outro seja o eu e eu seja o outro. É necessário que os meus direitos sejam direitos do outro. Os meus deveres são deveres do outro. E ali onde nós estamos a falar, começa ali o grande problema dessa igualdade, da luta entre homens e mulheres. Porque os homens, na consumação, na construção das sociedades, o que havia era uma linhagem matrilinear, onde a linhagem materna tinha o poder sobre todos. A figura predominante era uma mulher sobre isso. Mas quando o homem tomou o poder sobre isto, ele despedaçou esta linhagem matrilinear e passou a patrilinear. Porque aqui, na matrilinear, o vínculo principal é a mãe. É a mãe. Daí essa luta de igualdade entre o homem e a mulher, chamada igualdade de gênero, em que as mulheres lutam para adquirir os seus direitos, que mesmo na sociedade brasileira, as mulheres ainda até hoje são pisoteadas, são subordinadas, são desprezadas, são arrasadas. E vê que mesmo nos seus salários, há salários dispares, diferenciados. É preciso deixar que a mulher flua, floresça, deixa que ela seja o que ela é. Ela tem um grande valor, como tem o homem. Ela pensa e ela age. E aquele epíteto que tinham dado a ela, de ser um ser fraco, não é verdade. Entre um homem e uma mulher, o ser mais forte é uma mulher. O homem é um fraco. E por esta natureza, o homem começa
Hoje o homem começa a ter uma outra consciência de que os direitos da mulher são os meus direitos. Então, é nesse tempo que nós devemos respeitar a mulher, porque desde a concepção da criação, em que o homem, o hagiógrafo, fez uma descrição bíblica de que a mulher veio de uma costela, subalternizou a mulher. Porque Deus, no momento, fez a mulher da costela do homem. Ali já começou a ter um pensamento machista sobre a mulher. E eu tenho sempre defendido que a Bíblia, por ter sido escrita pelos homens, criou um pensamento machista. O livro mais machista existente é a própria Bíblia, que não colocou a mulher no mesmo pedestal com o homem. E na construção do homem, não podemos falar do homem macho só. Temos que falar também do homem fêmea, porque é a construção do homem, da humanidade, do homem enquanto gênero. Então, a luta dos nossos direitos é a luta de todos. O homem é o homem porque é o homem enquanto homem. E Deus não criou pessoas, seres superiores e inferiores. Deus criou todos, segundo a sua imagem e semelhança. Ouve muito bem, segundo a sua imagem e semelhança, tendo o mesmo valor, a mesma dignidade, o mesmo brilho e o mesmo resplandecer da glória divina. Por isso é que todos têm os mesmos direitos. É preciso que haja igualdade entre o homem e uma mulher. Por isso, meus caros, a construção do homem parte do trabalho. E esse trabalho é conjunto do gênero. Esse trabalho é uma diversidade na unidade, que nós chamamos de universidade. E esta unidade na diversidade faz com que o homem progrida, o homem enriqueça e o homem prospere. E o homem seja o homem enquanto homem. O poder de pensar tem que estar no âmbito de todos. A inteligência é de todos. Homens são inteligentes, mulheres também são inteligentes. Mulheres pensam, mulheres executam. E mulheres são mais pacíficas do que os homens. Porque os homens são tão violentos que esquecem o seu lado pacífico. E a humanidade é só humanidade porque tem uma mulher. Porque se a mulher não existisse, não haveria humanidade. Por isso, o trabalho é uma fonte de humanização do homem enquanto gênero. E no seio familiar, a mulher trabalha muito mais do que o homem. Valorize o outro. Valorize o teu eu. Valorize o outro enquanto teu eu. E o trabalho vai desenvolver cada vez mais a nossa inteligência, vai modificar a nossa forma de pensar, a forma de agir. E a melhor revolução intelectual é mudar a forma de pensar, de agir, de estar, edificar em todas as sociedades. Não se esquecendo, sempre colocando questionamento sobre a existência. Porque é a partir desse questionamento que você vai poder transformar o mundo. Muito obrigado. Até a próxima aula. Estamos juntos.